Tava sendo a pua, cara. Ah, tá vendo? Contabilidade e auditoria. Confiança, comprometimento e qualidade na prestação de serviços de assessoria contábil e auditoria independente. Equipe altamente capacitada e em constante treinamento para melhor atender as necessidades da sua empresa. Visite nosso site www.ataquesantos.com.br e acompanhe também nossos perfis no Facebook e Instagram. Ataque Contabilidade e Auditoria. Talvez esse seja o momento mais difícil de nossas vidas. O mar já não tem mais o movimento desse encontro diário, já não tem o abraço, o sorriso e a mesma vibração. Agora, uma coisa é certa, isso vai passar. E logo, logo vamos sair dessa mais fortes e conscientes. Carinho, empatia. Eu acho que essas atitudes são tudo que a gente precisa. Por isso, bonitinha, bonitão, faça a sua parte, se cuide, fique em casa e não se esqueça. Com a Blumed, você pode contar. Negócio e fortalecer a sua marca? Então não perca tempo. Entre em contato com a Santos Press Comunicação Integrada, com uma equipe multidisciplinar, formada por jornalistas, publicitários e relações públicas capacitados. A Santos Press Comunicação Integrada está pronta e preparada para promover a sua empresa, porque o seu resultado é o nosso negócio. Venha nos visitar e fazer uma parceria de sucesso. Visite o nosso site www.santospress.com.br. Para mais informações, atendimento@santospress.com.br ou no telefone 3221-5833. Máxima é uma vida de alegria. Máxima é ter tempo pra viver. Máxima é a sua lavanderia. 5 lojas sempre pensando em você. Lava, seca, passa com tecnologia. Cuida de você pra você curtir a vida. Máxima em lavanderia. Acesse e conheça maximalavanderia.com.br. Sabe por que as pessoas preferem a Blumed? É que ela, além de consultas e exames, ela promove a saúde e o bem-estar, com ações que transformam a sua vida. Com atendimento primoroso e comprometimento com a saúde de todos, a Blumed é o plano para você viver mais e melhor. Consulte o seu corretor e contrate o plano que mais cresce na Baixada. Com a Blumed, você pode contar. Programa Sem Pauta. Oferecimento Praticagem do Estado de São Paulo. Pontualidade e tecnologia a serviço do Brasil. Boa noite. Estamos começando mais um programa Sem Pauta no seu programa no Facebook. No programa Ponto Sem Pauta você nos acompanha em áudio e vídeo. Aqui iniciando o programa sempre de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, sempre com muita informação, entretenimento e você podendo participar desde já do nosso programa através do nosso WhatsApp 991230237, 991230237, você interagindo e participando conosco. O Marco já colocou aí na sua telinha, você podendo mandar a sua pergunta, sua sugestão de pauta, sua crítica, seu elogio, enfim, interagindo conosco nesta noite de segunda-feira, que já começou o inverno, né? Para alegria de muitos aqui, e que realmente ele já estava há algum tempo ausente, está conosco aqui mais uma vez, presidente do Lide Santos, o Jarbas Vieira, que gentilmente participa do nosso programa. Jarbas, obrigado pela participação. Boa noite, seja bem-vindo ao programa Sem Pauta nesta segunda-feira. Boa noite. Boa noite, Flávio. Um prazer estar com você. Realmente já faz um tempinho, né? E nessa correria aí da pandemia, a gente acaba mudando a agenda, fazendo uma série de atividades, trabalhando muito mais, né? Necessariamente não produzindo melhor, né? Tá prazer ver aqui o Rogério Martins, que é amigo, filiado do Lide Santos, um grande parceiro, e o Lipe, que eu estou conhecendo hoje, mas já tenho boas referências. Uma boa noite então, a todos. Boas referências, porque foi eu que passei, né, Jarbas? Porque se fosse dependente de outro, já não seria a mesma coisa, né? Ainda bem que salvei, né? Você só traz coisa boa, Flávio. Então, só pode ser boa referência. Que vem de você, só vem coisa Jarbas, boa. Só me fala uma coisa que me chamou a atenção, que você falou que está correndo bastante. Quantos quilos você emagreceu aí nessas corridas diárias aí, Jarbas, que você está fazendo? Eu emagreci -4, mais ou menos.
Menos 4, olha só. 3 a menos 4 eu emagreci. Ou seja, eu engordei uns 3 ou 4 quilos. Tá bom. Também conosco nesta segunda-feira temos o prazer de receber aqui esse santista com coração de Barretos, que gentilmente participa do nosso programa. Temos o prazer de receber aqui Rogério Martins, diretor comercial de marketing da Blue Med, que gentilmente está aqui conosco. Rogério, obrigado pela oportunidade. Boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Sem Pauta nesta segunda-feira. Boa noite. Boa noite, Flávio. De novo, é um prazer estar aqui. Meu amigo Jarbas, do Lídio, Lipe, estou conhecendo agora. E só não vai falar que tem boas referências dele, né? Só não vai falar que tem boas referências dele. Olha, até agora eu não recebi referência nenhuma, então acho que não tem para todo mundo. Então tá no crédito. Mas se está no programa, é muito boa. Então tá bom. Obrigado, Rogério. Seja bem-vindo ao programa. E também conosco o arquiteto e urbanista Lipe Albino, que gentilmente participa do nosso programa. Vai falar sobre um tema muito interessante, né? Que como o programa é sem pauta, e eu não combinei nenhuma pauta com nenhum dos três, aliás, eu nunca combino pauta, essa é o tema sempre do sem pauta, o propósito do sem pauta realmente é não ter pauta. E o Lipe vai explicar para todos os nossos internautas e para os nossos convidados como é que é essa transformação nesse momento, porque todo mundo tinha ali o seu apartamento, sua casa. Não é o caso do Rogério. O caso do Rogério é um caso à parte, até porque esse apartamento que ele acabou adquirindo aqui em Santos é algo em torno de 650, 700 metros, então ele tem essa liberdade de poder fazer ali uma distribuição adequada. Mas, Lipe, voltando para a realidade, que é da grande maioria, boa noite, seja bem-vindo ao Sem Pauta. Queria que você falasse nesse novo momento, que as pessoas estão pensando agora na questão do home office. As empresas estão muito voltadas com relação a isso, existem empresas que estão pensando seriamente em adequar isso a esse novo normal, ter se colocado isso. E, obviamente, o arquiteto acaba sendo mais um desafio para ele nesse sentido. Boa noite, seja bem-vindo ao Sem Pauta, Lipe. Boa noite, Flávio. Espero que tenha passado boas referências para o Jarbas. Boa noite, Jarbas. Espero que o Flávio tenha falado coisas boas de mim. Rogério, boa noite. Prazer estar aqui com todos vocês essa noite. E, realmente, estamos em novos tempos, novos formatos de trabalho e, com certeza, o home office é algo que foi inserido muito mais forte nessa quarentena e que muitas empresas decidiram tomar isso como já um novo formato de trabalho. Eu vejo que a função do arquiteto nesse momento, além dela ser informativa, para ter uma qualidade, um ambiente adequado para o profissional trabalhar, também vai ser na readaptação das empresas na hora de voltar, porque diversas empresas, como a gente viu aí, XP, várias aí no mundo, Facebook, todas as grandes empresas já estão adequando e vão ficar com espaço ocioso dentro das suas empresas. Então vai ser tanto a adaptação do home office, como esse novo sistema estrutural, arquitetônico, que as pessoas vão ter que se adequar. Com certeza agora o papel do arquiteto vai ser importante para essa qualidade no local de trabalho. Questão ergonômica da postura durante o trabalho, que o ambiente, o espaço de trabalho, o escritório, ele já é adequado para isso, para você realmente focar no seu trabalho. De repente você vai para um home office, você tem as distrações do dia a dia, você tem a sua família com você, de repente seu filho que você tem que auxiliar numa atividade. Tudo isso vai, além do arquiteto, é uma nova forma de pensar o trabalho, realmente. Muito bem. Mandar um abraço aqui para a Ana Lúcia Teixeira, que está participando. Boa noite, Ana Lúcia. Obrigado aí pela participação. O Léo Amaral, grande Léo, obrigado aí pela participação. Boa noite. Jorge Saad Neto, diretor da Holding APO, que gentilmente participa aqui conosco. Obrigado, Jorge, aqui conosco, nos acompanhando. Mandar um abraço aqui para o Martinho Polilo, que está participando do programa também. Boa noite, obrigado, viu, Martinho? Eu queria que o Jarbas pudesse falar. Jarbas, você é a pessoa que tem uma influência muito grande hoje no mundo corporativo, acompanha de perto a nossa região, mas, obviamente, você tem as informações do Brasil e do mundo. Essa questão hoje do home office está muito claro para muitas empresas que passará a ser a tônica efetiva a partir de 2021, Jarbas, no teu conceito? Vai ser assim, depende de alguns fatores, né? Primeiro, obviamente, a empresa tem esse interesse, a maioria está gostando. Tem que ter uma adequação da legislação também. Então, a gente precisa... O Brasil ainda é muito travado com a legislação, apesar do último governo, no anterior, do Temer, ter sido flexibilizado um pouco, mas a gente vai ter que flexibilizar um pouco mais essa legislação.
Mas muitas empresas já estão entendendo que tem atividades que funcionam melhor com a pessoa dentro de casa. Então, um profissional que vai sair de casa, demora 1 hora para chegar, 1 hora para voltar, são 2 horas que ele perde por dia, 10 horas na semana, equivale a um dia útil de trabalho que ele está perdendo se locomovendo. Se ele trabalha em casa, ele não precisa disso. Então, ele ganha essas 10 horas para fazer exercício, para ficar em casa, para fazer o que ele quiser. Tem um outro ponto, que é o seguinte: se as pessoas e os ambientes domésticos estão preparados para o home office. Porque muita casa, primeiro, a família não está acostumada. Então, a gente viu, se por um lado, várias famílias se uniram mais nesse período de quarentena, o número de divórcios aumentou bastante também. Então, você vê que interessante. Então, tem muita gente que realmente não vai conseguir trabalhar dentro de casa. Então, você tem que adaptar também, se o profissional já está preparado para isso, se a família dele aceita isso. Mas, uma vez aceitando, passa a ser muito mais produtivo. Obviamente que tem que ter uma cultura, uma autodisciplina muito grande, porque em casa você tem o filho que te distrai, o vizinho que faz barulho, o carro que passa na rua buzinando. Você tem uma série de fatores diferentes no escritório, então você tem que ter uma autodisciplina muito grande. E o aspecto do mobiliário é muito importante, como o Lipe falou, né? Quer dizer, você tem que ter um ambiente bom para você trabalhar também. Uma cadeira que não te dê dor, uma mesa que esteja na altura adequada, a iluminação satisfatória, então tem uma série de outros fatores. Mas eu acredito que é um caminho sem volta. O coworking foi um evento que demorou muito. O coworking já existe no mundo há muito tempo, ele vem crescendo, mas com muita resistência. E a gente deu um salto dessa transição para o coworking, para o home office muito grande. Por quê? Porque nós somos obrigados. Se no início do ano você fosse lá na BlueMed e falasse para o Rogério, sua equipe administrativa tem que trabalhar em casa, ele ia achar muito difícil naquele momento. Não estava preparado. Como é que vai ser a produtividade da equipe? Quando ele foi obrigado a fazer isso, obviamente que o Rogério aqui é um exemplo, né, mas todas as empresas, quando foram obrigadas, elas viram que em muitos casos o sucesso foi maior do que o esperado. Então, as pessoas se adaptaram muito melhor. Então, é um momento interessante. Eu acho que a pandemia, obviamente, vai ter as perdas, coisas ruins, perdas de pessoas, de vidas, perda econômica, mas vai ter alguns avanços que demorariam talvez 5 anos para a gente conseguir, de uma vez para outra. Então, acredito que o home office já está embutido. Hoje mesmo, então, vou dar um exemplo próprio. Hoje eu ia trabalhar no escritório. Aí eu falei, para que eu vou para o escritório se eu posso fazer tudo daqui de casa? Resolvi não ir. Então, é mais um exemplo. Estaria no escritório, optei por trabalhar de casa. Qual o andar que você está trabalhando agora da tua casa aí, Jabas? No primeiro, segundo, terceiro ou quarto andar que você está na tua casa aí? Hoje eu estou no primeiro, tem o térreo, eu estou no primeiro andar. Tá, então tá bom. E os outros 2 é só a diversão, então, né? O terceiro e quarto é diversão. Esse horário, minha mulher assume os outros andares, minha mulher, minha filha, eu tenho que ficar aqui no primeiro. Tá bom. Rogério, me fala qual a impressão sua com relação a isso, dentro dos parceiros que você tem contato, dentro das empresas, a própria BlueMed, eu acredito que também em algum momento possa estar se adaptando a essa questão do home office. Como é que é o futuro com relação a isso? Já há uma discussão nesse sentido, Rogério? Eu acho que, como o Jarbas bem falou, o Lipe também, primeiro que foi uma mudança brusca, né? Já se falava dentro da empresa em home office, já se discutia, e era uma questão bem dividida. Tem diretores que têm uma visão bem clássica do trabalho, que o trabalho tem que ser presencial dentro da empresa, outros com uma visão mais flexível, e o fato é que, com a pandemia, quem não tinha essa visão flexível teve que encarar ela de frente e colocar todo mundo em home office, querendo ou não querendo. Então, eu acho que o que se mostrou, de fato, é que dava para ser produtivo trabalhando em casa, sim, né? Eu acho que as operações não pararam por causa disso. Eu acho que esse é o grande aprendizado da pandemia. Eu acho que a gente pode discutir, sim, adaptações, coisas que funcionam e que não funcionam, mas mas, por outro lado, eu acho que desmistificou a questão de que não dava para se trabalhar em casa. Dá, e tem até empresas que estão flexibilizando a tal ponto que o funcionário está podendo morar em outra cidade e continuar trabalhando naquela função de TI ou algo que dependa simplesmente de um computador à distância. Então, dentro da BlueMed, ainda a gente discute isso hoje ainda, porque a gente está discutindo, apesar de no nosso ramo, os centros médicos e a parte que está ligada diretamente ao atendimento à saúde
sempre ter podido trabalhar, o setor administrativo foi encarado como uma empresa administrativa, então a gente ainda não voltou, mas tem uma parte que teve que voltar, e a gente vem discutindo isso internamente. Do meu ponto de vista, eu acho que para o meu departamento comercial e o marketing em especial, a gente está muito acostumado com o convívio, contato físico com as pessoas. Eu acho que isso trouxe mais prejuízo sobre esse aspecto do que não estar no escritório para a minha área, né? Para aquelas áreas como cadastro, que é muito banco de dados, computador, para eles, sim, foi uma dificuldade, e por conta de banda de internet, uma série de questões técnicas, as residências não estavam preparadas para receber esses funcionários em home office. Então, eu acho que já gerou uma reflexão, uma discussão, e eu acho que as empresas vão tentar se adaptar a essa nova realidade da melhor maneira possível. Eu sou favorável, eu acho, inclusive, que a gente tem que ter um olhar agora humano com relação aos funcionários. Já se sabe que, pelo plano de São Paulo, as escolas vão voltar às aulas provavelmente em setembro, e pode ser que a quarentena acabe agora no mês de julho e que os funcionários têm que voltar. Como é que você vai fazer com as mães? Com as mulheres que têm filhos e que os filhos não vão poder ir para a escola? Elas vão deixar com quem os filhos? Então, as empresas, nesse momento, vai gerar uma outra grande questão. O empresariado o empresariado que está perdendo receita vai simplesmente fechar os olhos para isso e vai mandar embora aquele funcionário e vai contratar uma sem filho, ou não, vai ter uma visão mais humanitária e tentar segurar mais um tempo, né? Então, é uma questão muito ampla e tudo muito novo para a gente, né, Flávio? Então, eu vejo que é uma revolução da qual a gente vai demorar muitos anos para sair dela, e eu acho que ela não tem volta. Muito bem observado. E você foi muito feliz, Rogério, porque você colocou uma interrogação que é a questão da escola, né? A volta das mães, quer dizer, a quarentena pode acabar antes do início do período de aulas. Como é que você vai resolver essa situação das mães em relação às escolas, né? Então, você observou bem essa preocupação. O Jorge Sade participa aqui, ele diz o seguinte: nos Estados Unidos já existem treinamento para liderar a equipe já à distância, para que não possa se encontrar. Então, nos Estados Unidos já está aí muito claro, né? Então, equipes, né? Então, na verdade, tem uma equipe lá, tem um líder, mas vai se fazer a reunião remota para que possa ter esse desenvolvimento. Agora, Lipe, você já tem percebido de clientes e potenciais clientes que já estão procurando para poder preparar ali o seu apartamento, a sua casa, ou fazer uma reforma, já pensando nesse lado do home office, que isso já existia. Na verdade, tinha um home theater, depois aí passou-se as sacadas, né? Todas elas lá com o churrasqueira, com tudo. Não, eu só quero deixar claro o seguinte: churrasqueira, inclusive eu fui convidado por um dos representantes que estão aqui no programa, me convidaram para ir no churrasco lá, que o pai dele prepara lá toda uma carne. Então eu só estou aguardando esse momento aí, que é de frente para o mar. A gente não pode reunir ninguém é de frente para o mar, no andar. A gente ainda está em quarentena. Não, isolamento social. Eu não aceito não. Você tem que ir lá na minha casa para um churrasco e tal, mas isso já faz aí de 4 para 5 meses, mas como ainda o ano não acabou, então eu vou continuar aguardando. Mas voltando, Lipe, a questão aí... Mas eu queria que você falasse, já essa preocupação da questão do home office hoje, todo mundo pensa nessa questão de ter um espaço reservado para o seu trabalho, Lipe? Então, Flávio, pelo que a gente vê aí do cenário da construção civil, reformas internas, design de interiores, ainda está muito devagar por conta das pessoas não quererem ter funcionários terceirizados dentro da sua casa. A gente vê que algumas abrem para isso, a questão de planejamento já tem, de projetos, aumentou muito o número da procura, porém a execução ainda está ficando para um segundo momento, tá? A gente vê que a maioria dos prédios estão tendo um bloqueio para construção civil dentro de apartamentos, até para trânsito dentro do prédio de funcionários, mesmo com todas as medidas de segurança, e foi algo também que a minha empresa adotou. A gente só estava fazendo trabalho em clientes comerciais e que estavam com os funcionários de home office. Um exemplo que a gente teve aí foi o SESI de Santos, foi um cliente nosso que a gente conseguiu trabalhar durante todo o tempo de pandemia, porque as crianças não estavam em aula, os meus funcionários não iam de transporte público,
eles tinham o EPI, toda a parte de segurança de pintura, que já era muito a mais do que o próprio Covid pede, que é a questão de máscaras, de luvas. Então, esse trabalho era seguro para os meus colaboradores fazerem. Por enquanto, a gente vê só a procura por projeto, realmente. A gente ainda não vê essa execução efetiva da transformação do ambiente. O que a gente vê muito é uma parte do próprio indivíduo procurar isso sozinho pela internet, de repente aumentando a venda de cadeiras de escritório por lojas online. Então, a gente vê esse crescimento das lojas online crescendo, mas efetivamente contratar um profissional para se adaptar, a gente ainda vê que não chegou ainda nesse ponto. Muito bem. Eu queria que o Rogério pudesse falar um pouquinho, Rogério, sobre esse momento, porque nós falamos de economia, muitos segmentos passam dificuldade, agora outros segmentos aí por uma necessidade acabam tendo uma ampliação. Como é que vocês vêm se posicionando no mercado? Porque cada vez mais há a procura dos equipamentos públicos que não são o suficiente para poder atender a demanda e, obviamente, há uma procura pelos equipamentos particulares, obviamente, pelos hospitais que eu estou falando, né? Como é que a Blumed vem se posicionando nesse mercado, em termos de crescimento, de desenvolvimento? Como é que tem sido esse olhar para vocês nesse momento, Rogério? Olha, Flávio, eu fiz uma live semana passada com um dos principais corretores de plano de saúde que vendem plano de saúde na Baixada, e depois a gente deve fazer um com o pessoal de São Paulo. E a gente estava falando exatamente disso, né? Que nós pertencemos a uma categoria que não pode reclamar da crise, porque todo mundo continuou trabalhando, ninguém perdeu emprego. Na Blumed, a gente tinha uma venda que era feita em papel, então, em 15 dias, desde que foi decretada uma pandemia, a gente suspendeu as vendas em papel para proteger todo mundo e construímos rapidamente um sistema de venda online que está funcionando muito bem. Então, o corretor, que a gente queria muito proteger, não só em termos de saúde, mas em termos de garantia de renda, é um cara que vende muito Blumed aí, que ganha R$1.500, R$2.000 por mês e sustenta a família, era uma preocupação muito grande nossa que ele não perdesse sua fonte de renda. Então, a gente mudou rapidamente o sistema para que eles pudessem vender e, graças a todos os esforços que a gente fez, a gente praticamente não sofreu nenhum abalo no nosso ritmo de vendas, né? Inclusive, no início, a gente sentiu um aquecimento muito brusco na primeira semana, em função do medo, provavelmente, das pessoas que tinham os pais que não tinham plano de saúde, com medo de estarem no grupo de risco e depender de uma UTI, não ter e tudo mais. Depois isso se acomodou, na medida em que também se percebeu que o poder público, e eu acho que isso a gente também tem que elogiar, principalmente no estado de São Paulo, nas cidades da Baixada Santista, eu acho que, a despeito de toda a discussão que a política envolve, eu acho que no estado de São Paulo a gente pode garantir que não faltou leito de UTI para ninguém até o presente momento. Né? Então, eu acho que o poder público também correu por outro lado e foi tentar garantir que não faltasse leito para ninguém. Então, no nosso caso, em especial, a gente continuou vendendo bem, a gente teve que se adaptar rapidamente, criando outros sistemas e mecanismos. Então, um produto que era disponível só para a categoria do público sênior, que era o Disque Saúde, que é um telefone de emergência para que você ligue no caso de uma queda, de um mal-estar súbito, né, para tirar dúvida. A gente estendeu para toda a carteira, para os 60 mil associados. Na sequência, a gente liberou também a telemedicina, né, para os pacientes crônicos que não podiam ter os seus tratamentos interrompidos. Então, a gente foi se adaptando e eu acho que é o ponto positivo que essa pandemia trouxe. Agora, vem um segundo momento, que é a nossa preocupação com os nossos clientes. A gente está muito preocupado com a sobrevivência dos nossos clientes, né? As pequenas e microempresas de 2, 3, 4, 5 funcionários, eu tenho uma carteira muito grande de clientes que tem esse tamanho de empresa. Então, de um outro lado, eu estou fazendo uma série de reuniões com outros players para tentar criar mecanismos de autofinanciamento, parcelamento. Eu estou muito preocupado em não perder cliente, não deixar o cliente desamparado nesse momento. Então, eu acho que, assim, como empresa do segmento de saúde, a gente está atravessando muito bem, continuamos crescendo no ritmo que vínhamos crescendo. No início do ano, estávamos lá com 57 mil associados, estamos perto de 66 mil associados agora. Então, num ritmo menor do que a gente estava. A gente estava mais acelerado que isso, mas a gente não pode reclamar. A minha preocupação agora
é com o meu associado, é as pessoas que vão perder o emprego, que de repente vão perder o plano de saúde, a empresa que vai fechar, e eu acho que esse é o esforço, inclusive, tenho falado muito com o Jarbas, é um esforço que a gente tem que também pensar o mercado da saúde como é um negócio, e graças a Deus não está tendo problema, mas a gente tem que passar isso para a população também e tentar envolver os nossos clientes, de alguma maneira, se juntar esforços, que a gente está falando aqui de economia, né, um de cada setor, o Jarbas, já que representa um grupo de empresários, eu acho que é um momento de união, de todo mundo tentar se juntar para preservar o máximo de pessoas e de emprego no momento. 7h28. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Carlos Henrique Cruz, que está nos acompanhando, ele que é da TAC, nosso parceiro aqui. Obrigado, Carlos Henrique. Qual a tua visão com relação a isso, Jarbas? Como é que você sente aí? Nós pegamos aí o exemplo da Blumet, que é um segmento que está em alta, vem crescendo. Como é que você tem conversado com os outros players? E o que tem me chamado a atenção de maneira muito positiva, Jarbas, é a celeridade nas ações do lead. O lead não tem parado, ele tem aumentado a demanda em termos de reuniões, de lives. Quer dizer, você tem sido bastante ativo, que tem me chamado muita atenção com relação a isso. O que acabou motivando a ter esse desempenho aí acima da média, Jarbas? Antes de responder, eu só queria mandar um abraço aqui para o Jorge Saad e para o Martinho Polilo, que são duas grandes lideranças que eu tenho o prazer de compartilhar da amizade aqui da nossa região, e avisar que no churrasco lá na casa do Rogério, o Flávio é muito tímido, gosta de ir sozinho, então eu falei companhia para ele. Lipe já está convidado também, viu, Lipe? Pode marcar que eu vou com você. Já botar um lugar maior. Aí daqui a pouco, ô Flávio, daqui a pouco a gente vai fazer assim, ó, promoção. O primeiro que ligar fazendo uma pergunta, como é que Mas quanto aos eventos do LEAD, Flávio, até ontem o Lucas de Melo Miller, da Rui de Melo Miller, comentou comigo, ó, quando começou a pandemia, o LEAD foi quem saiu na frente. Então foi a primeira entidade que ele viu antes de XP, antes de tantas outras que estão fazendo lives, que, aliás, tem hora que a gente até cansa de live, né? Isso aí eu acho que de uma forma geral, mas é a forma que a gente tem de se comunicar. Não tem jeito, né? É o jeito que sobrou pra gente. É o jeito que sobrou, mas daqui a pouco a gente volta. E o que a gente fez? A gente buscou trazer o conteúdo, então, aproximar muito o público do privado. Esse é um momento bastante interessante. E muitas agendas dificílimas. Por exemplo, a gente trouxe o ministro Tarcísio. Se esse evento fosse feito presencialmente, talvez fosse muito mais difícil. Ele já tem uma agenda concorrida, mas para vir de Brasília, para falar com a gente 1h e pouco, ele perde um dia inteiro. Ele conseguiu ficar 1h e pouco e atendeu a gente, atendeu a demanda. Outra coisa, o LEAD então faz essa conexão do público com o privado, que está funcionando muito bem. A gente teve algumas autoridades aqui conosco, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, a deputada Rosana Vale, o ministro, o secretário de Transportes de São Paulo, então mais algumas aí. Mas também a gente tem trabalhado muito o outro aspecto, que é o aspecto do negócio entre os filiados. Então a gente tem aproximado muitos filiados para fazerem negócio entre si. Porque esse momento é importante, porque o LEAD é a conexão. A conexão funciona nos eventos. Então, o Rogério quer conhecer o Lipe é o nosso filiado, Rogério, lá a gente apresenta os dois. Agora, como é que faz? Então, a gente faz essa conexão à distância. A reunião é presencial, é virtual, isso é uma outra história. Além disso, tem um terceiro ponto que a gente está trabalhando, que são demandas específicas. Então, tem um grupo de saúde, ao qual o Rogério Martins faz parte, que a gente está querendo discutir um pouco aspectos de saúde para os profissionais de saúde. Então, o LEAD está com um grupo discutindo esse tema e talvez a gente venha fazer um evento a respeito disso. Um outro é uma parceria que a gente está com o governo do estado de São Paulo via Invest SP. Então, o que a gente está buscando? Buscando fomentar os negócios na nossa região. Então, junto conosco está o LEAD Ribeirão Preto, o LEAD Rio Preto e o LEAD Campinas. Então, neste momento, as lives acabam encurtando muitas coisas. Então, esse evento que a gente está reunindo, 4 LEADs, mais o governo do estado, se fosse presencial, seria muito mais difícil. Então, esse contato via plataformas deixou muito mais interessante. A gente está conseguindo fazer muito mais conexão. E o LEAD entrou nesse caminho. Então, a gente está fazendo realmente bastante eventos com bastante conteúdo, alguns segmentos dos filiados, outros mais amplos, mas tem sido um grande sucesso.
E é uma... Eu acho que a gente não vai ficar nem um modelo nem no outro no futuro. Acho que a gente vai ter um misto dos dois. E vai ter menos evento, né? Porque a gente vai começar a sair mais e aí não vai ter tanto tempo para fazer evento como hoje são as lives. Legal. A Ana Lúcia Teixeira participa às 19h32. Ana Lúcia, obrigado pela participação. Eu procuro me arrumar como se fosse para o trabalho e ter os horários certos, mesmo trabalhando com vendas, que não tem horário certo. Aí faço todas as vendas pelo WhatsApp e pagamentos através do link. Está aqui a Ana Lúcia colocando essa nova realidade. E ela diz o seguinte: eu migrei para a BlueMed e estou muito satisfeita. Tá vendo aqui, eu vi. A Lúcia Teixeira acaba participando aqui. Obrigado, Ruth Teixeira, também participando. Obrigado aí, Ruth. Tem um programa maravilhoso, obrigado. Tem a participação aqui também do Luiz Henrique. Obrigado, pastor Luiz Henrique, o doutor Família. Abraço a todos. Será que vamos ser os mesmos após a pandemia? Pergunta do Luiz Henrique. Vamos ser os mesmos, Lipe? Qual a tua opinião? Cara, eu acho que a gente já mudou a partir do primeiro momento que a pandemia chegou aqui. E eu acho que quem não tirar uma lição dessa pandemia realmente não entendeu nada o que significa o que a gente está passando, né? A gente se adaptou não só na nossa tecnologia, não só com o uso da tecnologia para o nosso trabalho, para os nossos contatos, mas também toda a nossa percepção de mundo com o número de mortes que a gente teve aí. Se isso não afetar você, eu acho que também nada mais vai te afetar na vida. Então, com certeza mudou o pensamento das pessoas. Só trazendo um pouquinho para o que o Jarbas comentou agora, a questão da mudança no posicionamento dos eventos, a questão das lives, esses encontros virtuais. Hoje eu coordeno também, aqui em Santos, eu sou produtor de eventos, faço alguns shows, fiz em janeiro um grande festival que durou janeiro inteiro. E agora a gente está se reunindo também, tentando pensar de que forma o setor de eventos vai conseguir se adaptar a isso. É um setor que está totalmente destruído, porque foi o primeiro a parar por conta da aglomeração e provavelmente vai ser o último a retornar. A gente vê aí um movimento dos produtores que já entenderam isso, já estão se programando para 2021 e estão tentando usar a tecnologia para minimizar o que dá, mas a gente vê realmente que o setor de eventos vai ficar um pouquinho para depois ainda, por conta de toda essa... Precisa da aglomeração, das pessoas estarem juntos. Então, acho que isso vai ser algo que realmente a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade para esse retorno. Muito bem. Qual a tua visão, Rogério? O Lipe, se programa para poder trazer o show aí a partir do ano que vem, que o Rogério gosta muito, traz o Coldplay aí para poder fazer o show na casa dele lá, no apartamento dele lá. É um bom nome, Coldplay. Eu acho que vai ajudar na audiência. Festa de fim de ano da BlueMed, ano que vem, Coldplay. Pode deixar, eu trago para você. Olha, mas é verdade, eu sou um entusiasta de evento. Trabalhei durante um bom tempo com... É verdade, o Rogério é de eventos, é verdade. De eventos. E eu tenho muitos amigos do setor, todos passando assim, um momento muito difícil, muita empresa de cenografia quebrando por conta da ausência das feiras de eventos, muita feira que está cancelando só para o ano que vem. E esses dias eu estava conversando com mais um santista que virou um amigo meu, que é o Carlos Valente, que produz muito show aí na Baixada. Eles estão no grupo aí junto com a gente nessa retomada. Então, o Valente e o Sandro, né? Então, eu fiz uma reunião com eles essa semana, porque a BlueMed é uma das apoiadoras dos shows que eles promovem, e eu estou muito preocupado com o retorno disso, né? E eles me colocaram uma questão muito curiosa que eu ainda não havia pensado, né? Porque eu acho que sim, a gente não pode fazer nada que motive a aglomeração, mas existem algumas incoerências no mundo. E eles deram um exemplo que eu não tinha pensado ainda, que é óbvio, que assim, vão liberar você voar daqui, por exemplo, minha irmã mora na Espanha, eu vou poder visitar minha irmã, ficar dentro de um avião por 10 horas, com uma pessoa sentada do meu lado, né, trocando máscara de hora em hora, enfim, mas eu não posso ir num teatro ou num cinema, assistir um show com distanciamento mínimo, né? Então, eu acho que são questões que a área de eventos está colocando, que é uma área que tem uma cadeia gigantesca que sobrevive de evento, né? Uma cadeia importantíssima para gerar riqueza, gerar negócio, e eu sempre vou defender, porque eu tenho muitos amigos nesse setor, e realmente eu falei, não faz sentido. Se a gente pode voar,
Por que eu não posso ir no teatro, né? Mantendo o distanciamento, que vai ser maior do que dentro do avião. E o avião com um ambiente totalmente confinado, né? Fechado dentro de uma cápsula, tem teatros com pé direitos altíssimos, né? Com um ambiente muito maior. Então, eu acho facilidade para fazer essa troca de ar, esse ambiente seguro, com certeza. Então, eu divido com o Lipe essa preocupação com esse setor, e a gente tinha uma corrida programada para antes, a corrida de sênior, só para o público. Divulgamos, investimos, chegamos a gastar um valor já considerável para executar a corrida, e a gente teve que suspender. Então, assim, a minha preocupação é quando eu vou poder fazer uma prova de corrida de novo, levar lá o público sênior e tudo mais. Então, esse papo com o Carlos Valente era isso. Quando nós vamos poder voltar a fazer um show, né, aqui na Baixada? E estava o Rogério, a gente está discutindo talvez só março do ano que vem, estão falando só, né? Então, tem muita coisa nova, né, Lipe? Rogério, então, a gente está num grupo de aproximadamente uns 30 produtores de eventos. E aí amanhã a gente tem a primeira reunião dessa associação para a gente realmente entender as diretrizes que a gente vai poder tomar. Claro que a gente já entende que não vai ser de imediato e a gente nem cobra, nem vai forçar essa volta de imediato. Mas a gente já quer trabalhar junto ao poder público para construir todo um plano para lá na frente, quando for liberado o trabalho, realmente a gente já está com tudo pronto e não deixar aos 45 do segundo tempo, quando for reabrir, para tomar as atitudes. Então é consolidar realmente os protocolos, entender qual que é o tamanho do buraco que o setor de eventos está enterrado hoje, porque a gente vai ter que cavar muito e trabalhar em conjunto. A gente sabe que o setor de eventos tem as suas rixas entre os produtores, mas realmente todos sinalizaram positivamente essa junção para a gente tentar sair dessa. E aí, a palavra é união, né? A palavra da vez é união. Legal, deixa eu mandar um abraço para o Valente, lá da Imperion Arts, junto com o Sandro, que fazem um trabalho bacana. E respondendo, então, sobre essa pergunta aqui do pastor, que ele fala, Luiz Henrique, será que vamos ser os mesmos após a pandemia? Rogério, sua opinião. Eu acho que sobre vários aspectos, sim, e infelizmente sobre outros aspectos, não. Eu acho que eu vi recentemente uma frase do Cortella, professor Cortella, perguntado exatamente sobre isso, né? Se isso ia aproximar as pessoas, o sentimento de humanidade, de ajuda ao próximo. Ele falou uma coisa que eu concordo. Olha, quem já tem dentro dos seus valores altruístas, esses valores estão exacerbados agora em meio à pandemia. Quem não tem, não vai ter, nem com a pandemia. Né? E eu acho que esses valores a gente consegue ver em quem é negacionista com essa doença. Né? E esse negacionismo não é só no Brasil, ele é mundial. Tem gente que ainda acha que esse vírus não é nada, é uma bobagem, é uma gripe, e 55 mil pessoas mortas, mas isso aí não é nada. Então, infelizmente, não existe na população brasileira e mundial os negacionistas que isso vai passar e vai querer voltar à vida normal. Vou fazer uma confissão aqui para vocês. Eu tenho feito algumas reuniões presenciais solicitadas, uma delas até com o Jarbas e com o Marcelinho Teixeira lá no escritório dele e tal. Assim, a gente tem feito algumas reuniões presenciais, mas eu chego em algumas que as pessoas parecem que não assimilaram ainda que existia essa doença. A pessoa está sem máscara, a pessoa chega te abraçando, pegando em você. Eu falo, calma, o vírus está aí. Você sabe se você está com Covid ou não? Eu falei, cara, eu venho da área da saúde, posso estar contaminado te passando. Então tem gente, cara, isso é uma bobagem. Cheguei em lugar que as pessoas totalmente sem máscara. Eu falei, gente, vocês não estão de máscara. Eu estou de máscara, eu não vou tirar minha máscara. Então é impressionante você ver ainda pessoas instruídas, com um nível cultural elevadíssimo, social também, às vezes, e que ainda negam essa doença, sabe? É estarrecedor. Então, eu tenho certeza que entre nós aqui, cada um tem alguém próximo que preenche esses pré-requisitos, né? Então, eu acho que o pós-pandemia, ele está trazendo, além de tudo, essa reflexão. A gente está conhecendo muito o pensamento e a individualidade das pessoas que estavam próximas a nós e a gente desconhecia o que elas pensavam, né, a respeito do próximo. Então, eu acho que as empresas irão se adaptar, a economia vai se adaptar, o mundo sempre se adapta, o ser humano é o ser mais adaptável do planeta,
mas eu acho que também serviu para revelar muito o pensamento da humanidade. 7 horas e 42 minutos, 18 minutos para as 8 da noite. Hoje batendo um papo aqui com o Rogério Martins, diretor comercial e marketing da Blue Medic, que gentilmente participa do nosso programa, assim como o Lipe Albino, ele que é arquiteto e urbanista, e a participação aqui do Jarbas Marques, ele que é presidente do LID Santos. Você participando através do nosso WhatsApp em 991230237, 991230237, você participando. Só para fechar aqui, então, Jarbas, a pergunta do Luiz Henrique, será que vamos ser os mesmos após a pandemia? Jarbas. Eu acredito que não. Eu acredito que vai ter uma mudança muito grande, ninguém sabe o quê. Tá? Hoje, opiniões são as mais diversas. Né? Agora, argumento, pouca gente tem, porque ninguém viveu isso, né? Ninguém nunca viveu. O que foi mais próximo foi a febre espanhola, que mais próximo tem mais de 100 anos. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Os hábitos estão mudando. Eu acredito que a geração mais nova tem mais facilidade para essa adaptação, porque o garoto de 13 anos, 14 anos, 20 anos, ele já nasceu com o celular na mão. Diferente de mim, do Flávio, do Rogério aqui, que na vida a gente absorveu o celular, o notebook, isso foi entrando na nossa vida. Então a gente ainda tem alguns hábitos. Essa turma mais nova não pode trabalhar de casa, não tem problema, já é uma turma que não quer saber de ter carro, não quer saber de ter custo, então pensa o mundo de uma outra forma. Agora, alguns valores vão ser revistos, né? Então, o valor da família, eu acho que esse é o negócio mais bacana. Apesar da gente estar batendo o recorde de divórcio, né? Então, esses meses aí teve muito divórcio, deu ontem no Jornal Nacional, a gente, por outro lado, tem mais união das famílias. Então, você tem um lado ruim, mas tem outro que as famílias estão voltando a conviver, e elas quando voltam a conviver, voltam a se interessar um pelo que o outro faz. Então, tem um lado muito positivo também. Os valores, eu acho que eles vão mudar. E valor você muda valor é muito difícil mudar, né? E quando muda, é um trauma muito grande ou é algo de longo prazo, para você ir absorvendo vagarosamente. Então, mudança tem, a gente não sabe qual vai ser. Em algum momento, dizem que quem está em casa está gastando menos, vai sair à rua querendo comprar. Então, quando tudo abrir de novo, tudo é normal, vai querer consumir. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, mas que vai ser diferente, vai. E esse aspecto da família eu acho que é o mais bacana de todos. Eu concordo com você também. São 16 minutos para as 8 da noite. O Martinho Polilo complementa aqui. Com relação ao segmento de eventos, tenho acompanhado os textos e mensagens do Fernando Atrium, que é um outro idealizador de eventos, aí, preocupadíssimo com as retomadas e formato reduzido em público daqui por diante. Aqui a confirmação do Martinho também com relação a isso. Obrigado, Martinho, pela participação. A Juliana mandou um WhatsApp. Esse aspecto de evento, Flávio, a gente tem sentido bastante no LID, né? Porque a gente, um dos meios nossos é o evento, não é fim, mas é meio. Mas já estamos com alguns programas aí para fazer evento a partir de agosto, os mais otimistas, mas eventos com poucas pessoas. E um modelo que pode ser bastante interessante, apesar de, num primeiro momento, parecer um pouquinho diferente, é fazer o que o Litoral Plaza Shopping está fazendo, né? Lá o Martinho Polilo. Está com cinema, o drive-in. Então, você pode pensar em algum evento dessa forma, onde você tem muito espaço. Vamos de carro. Obviamente que é algo mais alternativo, mas é algo interessante de se pensar. Campos do Jordão deve ter um drive-in também no mês de julho. Então, tem algumas soluções para a gente pensar uma forma diferente. Nós moramos numa cidade de praia. Pensar em alguma atividade na praia, que você tem uma área muito grande. Você cria algumas limitações de espaço. Então, tem que ser criativo, né? Agora, tem que respeitar a distância e tem que cuidar da doença, né? Porque esse vírus vem e a gente não pode dar mole para ele. Legal. A Juliana participa do programa. Juliana, obrigado pela participação. Ela mandou uma mensagem aqui. E ela pergunta o seguinte, acho que o Lipe pode responder. As construtoras já estão repensando no tamanho dos imóveis pelo fato de agora ter o home office cada vez mais forte? A Juliana pergunta, Lipe. Ainda não senti isso do mercado não, viu, Flávio? A gente vê aí, principalmente em Praia Grande, que tem um setor imobiliário bem aquecido. Eu também sou do setor imobiliário, construo casa em Praia Grande, para Minha Casa Minha Vida. Continuo no mesmo padrão. Acho que não foi algo que afetou diretamente. As pessoas vão acabar se adaptando já com os modelos que são um sucesso hoje,
Quem sabe os próximos lançamentos, se vierem com isso, podem ser um diferencial, mas eu ainda não vi nenhuma construtora sinalizando para isso, tá? Pode ser que seja um diferencial daqui para frente, vamos ver. Legal. Eu queria perguntar, até porque o Rogério é da área de marketing, da área comercial, né? E o Jarbas também complementa, e o Lipe. Eu queria colocar a seguinte questão, Rogério. A questão do networking, cada vez mais foi forte e que realmente acaba alavancando o aspecto comercial, né? Muitas coisas acontecem, às vezes, num café, num almoço, num jantar, onde você tem a oportunidade de você trocar informações. Lógico que você tem as reuniões formais, mas, sim, às vezes, num café, você resolve muito mais do que uma própria reunião formal. Com esse momento, nós estamos aí, na minha opinião, as reuniões remotas, elas têm sido mais eficientes, porque elas são mais diretas, tem começo, meio e fim, mas isso distancia o brasileiro que está acostumado com um abraço, com tomar um chopp, não é o meu caso, que eu tomo água, açúcar e refrigerante. Aliás, no churrasco tem que ter refrigerante, tá? Não esquece não, viu, Rogério? Então, obviamente, tem que ser zero. Tem que ser zero. Essa oportunidade para o brasileiro é mais difícil. Como é que você enxerga hoje o networking nesse novo formato? Porque é um pouco mais difícil ter essa relação da questão comercial. Como é que você enxerga isso, Rogério? Olha, o networking, ele sempre foi fundamental e nos últimos anos ele tomou proporções, eu acho que inimagináveis. Você veja o crescimento do LinkedIn como rede social, né? Para você estar lá com o teu currículo, o próprio Lead como um gerador de networking e alguns outros organismos que fazem esse papel de networking. Agora, como você bem falou, o brasileiro ele é muito dado a esses encontros, né, pessoais. Então, eu acho que durante a crise, quem construiu boas redes de contato conseguiu atravessar melhor a crise, está conseguindo atravessar melhor. Mesmo as pessoas que... Eu tenho um caso específico de uma amiga, gerente de marketing, estava trabalhando numa startup de calçado europeu, sustentável, estava indo bem pra caramba, mas decidiu, há um mês antes da pandemia, desistir do negócio para ficar em casa com os filhos, já estava nessa questão, discutindo, e assim, ela se viu um mês antes da pandemia desempregada e assim, sem menor possibilidade de retornar ao mercado de trabalho tão cedo agora, né? E aí ela teve que se reinventar. Só que é uma pessoa que tem um networking espetacular. Montou lá uma empresa de fornecimento de marmitas, primeiro para residência, na sequência para as empresas que estão voltando, e o negócio dela está indo bem para caramba, graças, óbvio, ao conhecimento prévio que ela tinha e a esse networking. Então eu acho que quem tem um bom networking construído, nesses momentos de dificuldade, a pessoa sempre consegue se alavancar através de WhatsApp, através das lives que estão sendo feitas a todo momento, mas na minha opinião, aí eu sou das antigas, para mim nada substitui o contato pessoal. É tomar um cafezinho, é tomar o chopp, para mim, eu acho que isso é fundamental e eu não vejo a hora de poder retomar esse tipo de atividade. Né? A gente gosta do aperto de mão, do abraço, né, de sentar e tomar o café na mesa, contar, falar um pouco da vida. E eu falo isso às pessoas que estão das áreas administrativas da empresa, mais burocráticas, vou chamar assim, elas não têm a dimensão de como está sendo sofrido para o pessoal da área comercial lidar com o isolamento, né? Porque a gente vive na rua, a gente vive em movimento, a gente está sempre dando risada, conversando, batendo papo, abraçando, sendo amigável, afável. Então, eu acho que isso é a parte mais difícil de lidar com a crise, porque através das tecnologias, a gente não perdeu contato com ninguém, ao contrário, a gente até intensificou os contatos, né? Com pessoas que até você, por exemplo, eu tenho alguns amigos que moram em Curitiba e eu só falava com eles ao telefone ou quando ia até lá. Agora a gente está fazendo happy hour virtual com pessoas que eu via a cada 3, 4 meses, a gente está fazendo com mais frequência por causa da pandemia. Então, acho que a tecnologia acabou aproximando, mas eu não vejo a hora de ter a vacina, de ter uma maneira de a gente estar garantido de poder voltar e sentar numa mesa e bater papo e conversar e fazer novos amigos. Eu realmente conto os dias.
Eu também conto os dias, porque eu sou dessa linha também. Mandar aqui um beijo para a dona Maria Alice, que está nos acompanhando também. Obrigado, viu, dona Maria Alice, pela audiência. Como é que é isso para você, Jarbas? Como é que o LEAD tem se comportado com relação a isso? O Rogério foi muito feliz, porque o LEAD tem essa posição, essa função de network, de gerar business o tempo todo, mas com esse distanciamento, é um pouco mais difícil para a área comercial, Jarbas? Até pelo perfil do latino, né? A gente gosta de... O Rogério falou, a gente gosta de estar junto, abraçar, conversar. O olho no olho faz diferença. Às vezes você está com o não, você olha para o olho da pessoa, você fala, peraí, ele não entendeu o que eu quis dizer, deixa eu mudar o argumento aqui, a gente reverte. Aqui pelo computador você não tem o olho no olho, você tem o olho na tela, que normalmente não está olhando para o monitor, então você tem algumas perdas. Por outro lado, eu acho que a gente vai ter o meio termo dos dois, porque a gente tem um outro meio de produtividade. As reuniões, quando a gente faz reunião virtual, ela começa exatamente no horário, termina no horário, você não precisa pegar táxi, não precisa pegar o carro, não precisa pegar ônibus, não precisa pegar avião, não precisa pegar nada. Então, você consegue fazer mais encontros. Então, eu acho que vai ter um misto entre esses encontros. O presencial, que é fundamental, e depois, o caso do Rogério, como o Rogério veio para o LEAD. Nós fizemos uma live juntos, depois nós tivemos uma reunião, a partir daí a gente trata tudo aqui pelo computador, pela mídia digital, mas nós tivemos juntos, em um determinado momento teve o olho no olho. Aí é o seguinte, agora vamos... Talvez se não tivesse aquele encontro presencial, nós estivéssemos aqui conversando até hoje, porque precisa, isso é muito importante. Então, acho que vai ter um misto dos dois. Eu vou dar um exemplo da minha consultoria. Eu fiz no dia que caíram as torres, eu estava em Congonhas, viajando para Campo Grande. Eu saí daqui, a vantagem de ir para Campo Grande é quando você sai 11 horas daqui, chega 11 horas lá, porque tem um fuso horário. Fiz uma reunião de 40 minutos, fechei negócio. Voltei. Então, eu perdi um dia inteiro para uma reunião de 40 minutos. Esses dias, aí, coisa de 20 dias, eu fiz uma reunião com o Pará, porque eu iria, tá? Se fosse isso em janeiro, eu teria pego o avião e até Belém do Pará. Nós resolvemos aqui pela internet, pelo Zoom. Só que está faltando eu ir lá dar a mão para fechar, de fato. O negócio está todo acordado, mas está faltando aquele detalhezinho da gente ir lá, o olho no olho, apesar de ser uma pessoa que eu já conheço. Então vai ter um misto desses dois, eu acredito. E para quem está no campo, é isso aí que o Rogério falou, estar junto faz toda a diferença. Você está ali, conversar, conhecer, e a gente pega e passa sutilezas nessa conversa, no tete-a-tete, que ainda aqui no computador a gente não consegue passar ou receber no celular. Ô, Lipe, queria que você falasse também, e o Lipe, você já é um jovem, né, e obviamente já está acostumado a essa conectividade, como é que vocês enxergam isso? Mas eu sei que o Lipe tem pretensões políticas, aí eu sei que é pré-candidato a vereador, e obviamente esse contato com as pessoas é muito importante. Como é que você vem trabalhando nesse sentido, Lipe? Então, Flávio, eu ia puxar para esse assunto agora. Realmente, essa parte de tecnologia para a área profissional, eu vejo que é uma mudança que veio realmente para ficar por conta dessa pontualidade, dessas pautas muito bem programadas, mas eu ainda acho que falta você sentir realmente a pessoa que está ali contigo. Meus amigos até brincam comigo que todo mundo que quer falar alguma coisa comigo, eu falo, não, vem aqui, vamos lá no escritório, vamos tomar um cafezinho, vamos na padaria, vamos parar ali no posto da Ana Costa, tomar um café, que eu acho que a conversa flui mais, você consegue pegar realmente o que a pessoa está querendo te passar, com sensações, com emoções, e eu acho que agora as eleições vão mostrar muito disso. As pessoas vão ter que conseguir colocar isso na balança, porque realmente vai ter que usar muito a parte de tecnologia virtual para poder se conectar com as pessoas, mas para quem quer ser candidato a vereador ou a prefeito, tem essa vontade, eu acho que tem que realmente conhecer as pessoas, aonde elas vivem, aonde elas estão, vai ter que rodar a cidade. Claro que ainda não é seguro fazer isso, mas acredito que até as eleições a gente consiga dar uma contornada e ter a segurança para poder ir na rua e conhecer as pessoas onde elas estão. Você só ter esse contato aqui pela tela, você não consegue captar todas as sensações que as pessoas querem te mostrar, e mais ainda, no local que elas vivem, que elas constroem suas famílias. Isso, eu acho que para um pré-candidato vai ser muito importante ter essa retomada, porque só a tecnologia não vai conseguir ter esse sentimento.
Legal, Lipe. 3 minutos para as 8 da noite. Eu só esqueci de falar para o Jarbas. Ô, Jarbas, você é Belém do Pará o teu negócio lá, né? Para fechar, não é isso? É em Belém do Pará? Isso. Logo ali. São 3.000 quilômetros. O Rogério, ele tem um jatinho particular dele. Você pode pedir aí o jatinho para ele, porque é mais fácil. Agora não tem voos regulares, nesse período agora está difícil a aviação. Mas o jatinho do Rogério está à disposição lá no hangar, lá em Congonhas, que ele já me falou. Aí, Jarbas, pede para ele, é um bate-volta, vai e volta. 2 horinhas está lá em Belém. Não, olha, Jarbas, testemunhas. Se eu for sequestrado, o culpado é o Flávio. Não, imagina. Só porque tem um jato, um Legacy. Sequestro depois que o avião me levar e me trouxer de volta. Tá? E depois do churrasco. Só depois disso. De 650 metros vocês têm adquirido. Nem sei se tem tamanho aí. O Martinho Polino participa aqui e diz o seguinte: café de negócios no shopping é insubstituível. Saudades desse bom hábito. Será retornado em breve. É verdade. Muitas pessoas aí vão almoçar ou vão tomar um café no shopping, realmente acaba tendo aí de maneira muito prazerosa nesse sentido. Obrigado. O Cristiano Queiroz, obrigado, Cristiano, pela participação. Quero parabenizar o Jarbas. Tenho acompanhado o trabalho dele e do LID e sempre pensando no desenvolvimento da região. Parabéns aí. Obrigado, viu, Cristiano? Mandando um abraço para você, Jarbas. Obrigado. Um abraço, Cristiano. O Gabriel Tomazini pergunta para vocês aqui o seguinte, pergunta interessante, vou dar 20 segundos para cada um, hein? O Gabriel Tomazini pergunta o seguinte: se vocês fossem prefeito de Santos por um dia, o que vocês fariam? Obviamente, não sei se o Gabriel quis puxar para o lado da saúde aí, mas enfim, vamos usar aí a boa estratégia. Gabriel Tomazini, se vocês fossem prefeito de Santos por um dia, o que vocês fariam? O que você faria, Rogério? Se você fosse prefeito de Santos por um dia? Olha, ainda não me sinto apto para avaliar 1 ano e meio na cidade. Mas o que eu vi nos últimos tempos, eu vejo que o prefeito eu acho, na minha visão, que ele faz um bom trabalho a julgar pelas outras prefeituras que eu vejo espalhadas pelo Brasil. A gente, inclusive, é parceiro da prefeitura nos projetos do surf. Eu vejo uma preocupação em estar sempre melhorando a cidade e melhorando a qualidade de vida. Mas eu acho que, se eu fosse prefeito de Santos, eu trabalharia por uma integração maior da Baixada Santista. Eu ainda acho que existe uma falta de integração com as cidades vizinhas, muito grande, e não acho que é culpa do Paulo Alexandre, eu acho que isso é de todos, culpa de todos. Eu vejo cada um defendendo o seu território, mesmo tendo aí um conselho que reúne a Baixada. Eu acho que eles se uniram agora na pandemia, eu acho que isso a pandemia trouxe de positivo, mas eu vejo uma falta de integração que seria muito importante para o desenvolvimento regional da região, essa integração de todos eles. Muito bem, daí a colocação então do Rogério, boa colocação, por sinal. O Gabriel pergunta, o que você faria, Olipe? Eu sei que você disputa a eleição para vereador, mas se você fosse prefeito por um dia, o que você faria, Lipe? Flávio, eu acho que um dia como prefeito é muito pouco para você poder resolver alguma coisa, mas se fosse prefeito por um dia, acho que eu iria para o meu segmento, minha formação de arquiteto e urbanista, tentaria estudar melhor a questão das submoradias na cidade de Santos, que a gente tem uma grande quantidade de pessoas morando em palafitas, em áreas de risco, nos morros. Eu acho que um estudo voltado aí para habitação, eu acho que ia ser um caminho interessante. Claro que um dia não ia dar para resolver, mas é um pensamento que eu acho que nasceria aí nesse dia como prefeito. Legal. Jarbas, prefeito por um dia aqui na pergunta do Gabriel. O que você faria, Jarbas? Primeiro, eu acho que 2 coisas eu gostaria de ver. Primeiro, trabalhar a sustentabilidade, principalmente os mangues aqui da nossa região. Eu acho que tem que ter uma atenção especial. Só que eu vou na linha do Rogério. Para mim, o que mais carece na nossa região, e não é Santos, tá, para todas as prefeituras, é a gente olhar a região como uma região. Nós temos uma disputa muito grande, o que é bom para a minha cidade, cada um briga pela sua fatia. Se nós entendermos que se esses 9 municípios se complementam, nós vamos dar um salto muito grande. Então, na própria sustentabilidade, vai discutir o mangue, ele afeta Santos, afeta São Vicente, afeta Guarujá, afeta Cubatão. Então, se a gente trabalhar essa união das prefeituras, criar uma região metropolitana forte,
Eu acho que a gente, olha, poucas regiões têm o potencial de Santos. A única região que é da Baixada Santista, o único ponto que talvez a gente não tenha tanta capacidade seja no agrícola. A gente tem um pedaço ali. Mas no restante, indústria, serviços, turismo, porto. A gente tem saúde aqui. Quantos hospitais, planos de saúde estão aqui? Quantas entidades? Na parte de educação, então a gente tem muita força. Mas se cada um puxar para o seu lado, não vai funcionar. Então, eu vou muito na linha do Rogério. Eu também, aliás, o LIDE, então, deixa eu só adiantar. Hoje nós tivemos uma reunião antes desse evento aqui, e nós queremos trazer uma grande liderança do governo do Estado, então até uma iniciativa, uma sugestão do André Ursini, acho que vocês conhecem, para visitar a nossa região e para mostrar o seguinte, ó, Santos e região, ou seja, a Baixada Santista, né, quer contribuir para o Estado. Então, a gente deve estar visitando 3 ou 4 cidades com essa liderança e mostrar o seguinte, o que a gente pode oferecer. Porque tem duas coisas. Se a gente for com o Pires, é mais um para ir com o Pires, mas a gente quer mostrar os pontos, o que a gente pode fazer e aí ter o apoio do governo do Estado. Legal, Jarbas. Parabéns aí pela iniciativa. Muito bem, estamos chegando ao final do programa, mas deixa eu perguntar uma coisa aqui para o Rogério. Para os nossos internautas, para o Lipe e para o Jarbas, a família do Rogério há muitos anos que comanda lá Barretos, né? E claro, pera um pouquinho, o Lipe está dando risada aqui, peraí. Rogério, há muito tempo já peguei um churrasco. O Festival de Barretos lá, Rogério? Sim ou não? Sim, meu pai faz parte Tá vendo? Depois disse que eu falo demais. É verdade. Isso é verdade. Só não é fazendeiro milionário com 50 mil cabeças de gado, como você fala. Só o filho. Só o filho que é. O pai não, o filho é. Nem o filho, muito menos. Eu diria lá na minha terra, não tenho terra nem embaixo da unha, cara. Mas eu ia te perguntar o seguinte, Rogério, como é que ficou o Festival de Barretos aí para esse ano? Pois é. O ano passado, assim, os 2 últimos anos, até o Ricardo, que era o presidente, é um primo. O pessoal trabalhou lá. Esse ano assumiu o Jerominho, que é um presidente antigo. O Jerominho é um cara muito ativo, é um dos grandes responsáveis pelo crescimento da festa. E eu acho que eles foram um pouco precipitados em definir que a festa voltaria em outubro. Essa é a minha opinião. A gente está vendo o setor de eventos todo preocupado com os protocolos e tudo mais. Eu acho que, infelizmente, não vai acontecer. E eles vão ter que, para quem pagou, já pagou os ingressos, vão ter que trocar por voucher para a próxima festa, enfim. Mas seria com público, é isso, Rogério, a ideia? Com público. Com público. Então, mesmo com algum distanciamento, eu não entendi, não me aprofundei, mas eu vi que seria, então eu acho que eles erraram nesse aspecto. Agora, é um negócio, de novo, é um festival que movimenta milhões, envolve uma cadeia gigantesca também, né? Mas não adianta agora a gente querer ser precipitado, a gente tem que esperar e ver o que vai acontecer. É considerado um dos maiores do mundo, Rogério? Em número de visitantes, é o maior do mundo. Né? É o maior do mundo. É o maior do mundo, é o maior rodeio do mundo. Né? Em termos de premiação, perde para o que acontece em Las Vegas, mundial. Mas o de Barretos, em circulação de pessoas, de público, eu me lembro que, sei lá, o último número era 1 milhão de visitantes em 10 dias de festa. É um número que eu tenho guardado aqui na minha cabeça. Não sei se ainda é esse o número, né, mas é uma festa que nos últimos anos vem aumentando muito o ticket médio da festa. Eles fizeram um trabalho de diminuir público em favor de aumento de receita, né? Tornar uma festa mais confortável, mais agradável, não tão lotada, e eles vêm conseguindo isso mesmo com a crise econômica. Mas é o maior festival de rodeio do mundo. Tá. E a sua família faz qual parte da administração lá do O meu pai, eu tenho muito orgulho de falar do trabalho que ele faz lá. Meu pai, por 35 anos ininterruptos, ele comandou uma área cultural da festa, que é um concurso culinário chamado Queima do Alho. Não se trata de queimar o alho, é a comida do peão, é o arroz carreteiro, feijão tropeiro, é a carne serenada feita na chapa e uma farofa, que é a paçoca de carne. Então, a comida que o peão... Foi esse que você me convidou para ir na tua casa? Que até agora não aconteceu? Foi esse? Tá. Queima do alho, entendeu? Então, sim, eu tenho o maior orgulho. Meu pai representou a cultura da festa, conseguiu tornar
patrimônio imaterial pelo Ministério da Cultura, no mandato do Gilberto Gil, quando ele era ministro. Recentemente recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa, uns 2 anos atrás, onde foi criado o Dia da Queima do Alho, que é dia 25 de agosto. Meu pai veio receber essa homenagem aqui na Assembleia. E então meu pai levou essa cultura para o Brasil todo e fez isso em vários programas de TV, e ele tem um carinho enorme por levar essa parte cultural da festa, que é a culinária da festa, né? Então, eu também, quando tenho oportunidade, eu convido os amigos para experimentar essa comida aí, e Lipe já se considere convidado também, tá? Com o Jarbas e com o Flávio. Um dia eu teria um prazer de fazer para vocês uma queima do alho. Legal. Eu pelinho lá de baixo para fazer para você. Deixa eu mandar aqui um abraço para a Karina Carvalho. Obrigado, Karina, pela participação. Rogério, nosso excelente diretor aqui participando. Obrigado, viu, Karina, pela participação. Ô, Jarbas, então, estamos chegando ao final do programa, mas aí tem que ficar o convite aí para trazer o pai do Rogério aí, para poder, de repente, fazer essa degustação aí da queima do alho aí, junto com os empresários. Porque eu sei que empresário gosta dessas coisas diferentes, viu, Jarbas? Minha preocupação é a seguinte: tá gravado esse programa? Tá gravado. Ah, então tá bom. Olha, eu vou te falar, meu pai já veio para cá, ele vem há 3 anos consecutivos fazer a queima do alho lá no Hotel Jequitimar, para cerca de 700 pessoas, para a Unimed de São Paulo. A Unimed do estado todo, eles se unem todas as diretorias da Unimed e fazem um evento lá no final do ano, não, em junho ou julho, e ele vem sempre para cá fazer evento grande, 500, 600, 700 pessoas. Então, assim, se o Lid quiser, viu, Jarbas, pode contar com a minha ajuda. Depois disso que o Flávio fala muito. Você sempre falou do Flávio, é isso que dá, tá vendo? Em julho, nós faríamos uma paella. Aí. O filiado não vai ser possível mais. Claro, então, nós vamos substituir essa paella pelo queima do alho, é isso? Com certeza, tipicamente brasileiro. Para que coisa espanhola? Ótimo, ótimo, bacana. E a gente reúne a cultura de outras regiões do estado. Isso é muito bacana. Traz para todo mundo, isso é muito legal. Muito bem. Essa é a proposta do programa Sem Pauta, como falei para vocês, sempre com informação, mas com entretenimento, com descontração, que esse é o nosso papel. Fazer as coisas se tornarem mais leves com relação a isso. Rogério, estamos chegando ao final do programa. Obrigado pela participação. Um abraço. Se você possa voltar outras vezes aqui, sempre batendo um papo. Rogério, eu vou te fazer um pedido no ar aqui. Programa ao vivo é assim mesmo. Vamos marcar um dia para trazer o Ronivon no Sem Pauta, Rogério? Vamos sim. Com essa questão do isolamento, né, e grupos de risco, passando isso aí, a gente pode combinar. Eu digo até fazer um remoto. Se você entender que a gente possa fazer um programa remoto, sem problema. Ele entra lá da casa dele, a gente bate papo aí com o Ronivon, que é uma pessoa sensacional. Eu digo que é um dos artistas, aí, uma das pessoas diferenciadas na cultura, pela postura, pela forma de ser, pelo carinho que ele é. É um gentleman, realmente. É uma pessoa que está em falta hoje, assim, em termos de postura. Não é porque o Ronivon é o garoto propaganda de vocês, mas eu entendo que é uma pessoa diferenciada, viu, Rogério? Parabéns aí. Sim, vamos fazer essa ponte. Obrigado, Flávio, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer enorme estar aqui, batendo papo, dando risada. E, como eu já falei, você é um mestre em fazer um programa sem pauta, sempre ter pautas interessantes e um bate-papo agradável entre os convidados. Então, conta sempre comigo aí, estou sempre à disposição. Legal, obrigado. Lipe Albino, obrigado pela oportunidade, um abraço, parabéns aí na sua caminhada, que você possa voltar outras vezes, viu, Lipe? Obrigado, boa noite. Obrigado, Flávio. Obrigado, Rogério, pelo convite. Vou cobrar, tá? Vou deixar gravado aqui. Vou pegar esse link do YouTube, deixar guardado. Vou pegar com o Flávio seu WhatsApp. Quando passar a pandemia, vou mandar esse vídeo para você. Pode pegar. Eu quero saber essa. Ó, teve churrasco, queima do alho, show do Coldplay e jatinho particular, hein? Tá tudo anotado. Tá tudo Obrigado, anotado aqui. Jarbas, obrigado também pela parceria aí essa noite da gente batendo esse papo legal. Espero que tenham gostado de me conhecer também, os dois que não me conheciam. Prazer. E obrigado pela oportunidade, Flávio. Boa noite para todo mundo. Obrigado. Jarbas, obrigado pela oportunidade, um abraço, sucesso cada vez mais aí à frente do LID. Então fica esse compromisso aí de voltar outras vezes e a queima do alho aí, depois acerta isso aí com o Rogério, que vai ser um grande sucesso, tenho certeza aí, no próximo evento do LID, viu, Jarbas? Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Prazer conhecê-lo, Lipe, como foi uma referência do Flávio, exatamente o que ele falou, só falou coisa boa e foi o que eu vi. O Rogério já é amigo, prazer revê-lo. E Flávio, obrigado pelo convite, estamos à disposição.
Quando você quiser, é só chamar. Muito bem. Todos vocês, obrigado pela oportunidade. Passamos aqui do tempo, 8 horas e 12 minutos. Voltaremos mais com o Sem Pauta amanhã a partir das 7 da noite, sempre com muita informação, de maneira descontraída e entretenimento. Um abraço a todos, boa noite, excelente semana e até amanhã. Valeu! Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.